Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 10, com o título O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Esta lição faz parte da revista do terceiro trimestre de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Vamos fazer a leitura da introdução da revista, lembrando para você não perder o conteúdo que nós postamos toda semana relacionado à Escola Bíblica Dominical. Inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, ative as notificações e também deixe o seu comentário para que nós possamos saber de onde você está nos assistindo. Isso é muito importante para nós. Vamos lá, pegue a sua revista, se você estiver com ela. Se você não estiver com a sua revista, nos acompanhe na leitura da introdução, que diz nesta lição: estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sobre sua direção. Vamos agora analisar o nosso mapa mental, trazendo a estrutura da lição, para que você possa memorizar de forma mais fácil, podendo entender melhor o conteúdo da lição. Vamos lá, começando pelo texto áureo, que é o texto base da lição, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, verso 4. Esta é uma revelação que o profeta Isaías traz para nós a respeito de que Deus, ele é poderoso, está no controle e trabalha para aquele que espera, que confia nele, que busca a ele. A palavra-chave da lição diz livramento. Então nós vamos estudar os assuntos dessa lição, onde o contexto, geral da lição é livramento. E qual livramento? Livramento do povo judeu que estava prestes a ser exterminado por causa dos planos malignos de Amã. O primeiro ponto diz o perigoso plano e o temor de Esther. Você vai perceber que Amã agora, ele some, ele desaparece um pouco do contexto da história do livro de Esther. Nós vamos abordar agora um momento em que as cartas com o decreto de extermínio do povo vai chegando às províncias e a atitude de Mardoqueu e a atitude de Esther em relação a esse decreto. Olha só, o objetivo desse ponto é relatar o plano de Mardoqueu e o temor de Esther. Então nós vamos comentar a respeito do plano de Mardoqueu, qual foi a atitude que ele tomou para que ele pudesse então fazer algo em favor tanto da sua vida, para a preservação da sua vida, como também para a preservação do seu povo. E o temor de Esther em relação a essas últimas notícias que ela recebe. Então Mardoqueu vai falar com ela, e ela, diante da notícia que ela recebe, então ela também tomará uma atitude. E a sinopse desse ponto diz: não era simples ir ao palácio e interceder ao rei pelo povo judeu. Primeira coisa, quando Mardoqueu fica sabendo do decreto, ele se veste de pano de saco e vai até a porta do palácio, porque ele tinha liberdade para chegar até a porta do palácio. Porém, nós já encontramos um obstáculo, porque ninguém poderia chegar até a porta do palácio de qualquer jeito, se vestindo de qualquer forma. Isso era algo, era uma lei para que o rei não se entristecesse diante dos infortúnios que poderiam ter fora dos muros do palácio. Então, até mesmo a pessoa que chegasse até o portão, ela não poderia chegar de qualquer jeito, porque se ele lá de dentro olhasse e visse aquilo, a pessoa poderia sofrer consequências em estar maltrapilho na porta do palácio. Então olha como a coisa era séria. Segundo ponto, Mardoqueu convence Esther. Nós vamos comentar a respeito de como Mardoqueu convenceu Esther, porque Esther estava dentro do palácio, já era rainha, tinha suas regalias, já tinha posse de riquezas, coisa que ela nunca teve, e ela estava se sentindo confortável com aquela situação. Nós vamos entender como Mardoqueu conseguiu convencer Esther. Olha só, o objetivo do ponto é considerar o processo de convencimento de Esther por Mardoqueu. A sinopse é: antes de dirigir ao rei, Esther conclamou um jejum pela causa. Então nós vamos ver, nas passagens do livro de Esther, que Esther ela agiu de forma correta. Mesmo diante de uma grande calamidade, de uma notícia tão tenebrosa como essa, que era o extermínio de todo o povo, ela agiu de forma correta. Em vez dela de se desesperar, como fez Mardoqueu, se vestindo de saco, andando pelas ruas gritando, clamando, todo amargurado, ela então agiu de forma prudente, traçando um plano então para conseguir mudar essa estratégia maligna que foi elaborada por Amã. E nessa sinopse nós vemos também que ela conclama um jejum. Nós vamos comentar a respeito disso também. Terceiro ponto, o plano: Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Então ela se preparou para isso. Ela não simplesmente, sabendo da notícia, ela já correu lá para tentar falar com o rei. Não, ela criou toda uma estratégia para que ela pudesse, quando chegar de frente do rei, saber o que falar, saber o que fazer. E olha só, o objetivo desse ponto é demonstrar o plano de Esther diante do rei Assuero. Então nós vamos ver como que foi esse plano. E a sinopse desse ponto diz: nenhum ser humano ficará impune diante da santidade e justiça de Deus. Então pode-se levantar reinos, governos, reis, nada escapa à vontade soberana e divina do Senhor. E a verdade que nós devemos praticar, a verdade prática nos diz: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. E é uma verdade de fato,
né? Nós aprendemos a buscar ao Senhor. Muitas vezes, em momentos, ou na sua grande maioria, nos momentos mais difíceis, é que nós aprendemos a confiar em Deus e nós buscamos ao Senhor. Mas não deveria ser dessa forma. Nós deveríamos confiar, ter fé, acreditar, entregar as nossas vidas ao Senhor inteiramente em todos os momentos da nossa vida, não apenas em momentos difíceis, em momentos de crise. Então é importante essa verdade prática, para que nós possamos analisar, né, internamente, que não devemos apenas nos momentos dramáticos da vida confiar em Deus, mas em todos os momentos. Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe que nós iremos meditar, a leitura será feita no capítulo 4 do livro de Esther, a partir do verso 5 até o verso de número 17. Depois, o capítulo 5 do mesmo livro, do verso 1 até o verso de número 3, depois o verso 7 e o verso 8. Mais uma vez, eu te peço, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, ajude esse canal, esta obra a crescer. Você se inscrevendo não custa nada, é de graça, você estará nos ajudando a fazer com que essa obra cresça cada vez mais e alcance mais e mais pessoas com um ensino verdadeiro da palavra. O nosso ensino, embora seja simples, devido ao tempo também, nós não conseguimos abordar profundamente devido ao tempo, né, para que o vídeo não fique tão longo, mas é importante que você saber que o nosso canal, nós priorizamos a verdade na palavra de Deus. Então, inscreva-se em nosso canal. Primeiro ponto, o perigoso plano e o temor de Esther. O primeiro assunto diz lamento, choro e compadecimento. Mardoqueu precisava falar com Esther, seu coração estava aflito. Mesmo sendo perigoso chegar à porta do palácio, vestido de sacos, nada mais importava. Então nós vemos que quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto do extermínio, né, tendo uma data já assinada, decretada para o extermínio de todo o povo, ele entrou em desespero. E qual foi a sua atitude? Se vestir de saco. Já mencionamos em outras lições, toda vez que o povo judeu, né, entrava em uma crise, o que ele fazia? As suas lamentações eram caracterizadas por as suas vestimentas e o seu clamor, o seu lamento. Isso falando em alta voz e assim por diante. Mardoqueu não foi diferente, ele agiu da mesma forma. Era a tradição da sua religião. Se lamentar assim. Então ele tomou essa atitude e, em um ato de desespero, ele foi até a porta do palácio. Ele não foi com a intenção de querer falar com o rei. A intenção dele era de chamar a atenção de Esther. Então por isso que ele foi daquela forma, mesmo se arriscando, né? Arriscando a sua vida. Olha só, Esther capítulo 4, verso 1, 2, 4 e 5 diz: quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou suas vestes e vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande voz e amargo clamor. Verso 2, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mardoqueu, porque ela temeu pela vida de Mardoqueu, mas ela ainda não sabia o que estava acontecendo, né? E vamos lá, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não a aceitou. Então ela foi, ela viu a situação, ela viu que a coisa era séria, então ela falou, não, leva essas roupas para ele, que ele não pode ficar desse jeito, que senão algo de ruim vai acontecer com ele. Mas ele não aceitou. Por quê? Porque tinha um motivo muito forte. Aí o verso de número 4, então vieram as servas de Esther e os seus camareiros e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu. Vamos lá, verso 5, então Esther chamou a Ataque, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. Então aqui no verso 5 nós vemos que pelo fato de Mardoqueu ter recusado as roupas, ela então achou que a coisa era muito mais séria do que ela imaginava. E aí então ela mandou um dos camareiros, um dos seus serviçais, ir lá perguntar para ele o que estava acontecendo, por que ele estava agindo daquela forma e por que ele havia chego até a porta do palácio se vestindo daquele jeito. Nós vemos aqui e aprendemos aqui que mesmo ela sendo rainha, Esther, tendo se tornado rainha, ela não perdeu seu vínculo com seu primo, com Mardoqueu. Ela ainda manteve esse laço familiar, manteve essa comunhão, e por isso ela se preocupou diante da atitude. E Mardoqueu precisava falar com ela, né? Nós não temos relatos aqui de que Mardoqueu tinha outros familiares, nós não sabemos, mas ele precisava falar com ela. Por quê? Porque ela era rainha e ela estava ali dentro do palácio, era a única pessoa que poderia lhe ajudar. Então ele correu para poder falar com ela diante dessa questão. Nós vemos aqui que compartilhar os nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Porém, nem tudo podemos falar, nem tudo podemos abrir o nosso coração. Agora, para Deus sim, para Deus nós precisamos abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus. Agora, diante dos homens, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que você fala uma coisa e ela entende outra, ou ela vai não entendendo ou não querendo o seu bem, ela vai te desmotivar. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha só, vejamos dois exemplos na palavra de Deus a respeito disso. O primeiro exemplo é Paulo orientando os romanos. Em Romanos capítulo 12, verso 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo está ensinando os crentes, sendo um exemplo para nós também, que nós devemos nos alegrar com as pessoas e também chorar com as pessoas. Agora tem muitos que têm um coração maligno, um coração amargurado, que não pode ver a pessoa
recebendo uma bênção que ela fica, né, ela fica com raiva, ela não gosta. E às vezes é até uma pessoa assim, íntima dela, mas no íntimo dela, na verdade, ela é uma pessoa ciumenta, uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa aí que, se você contar as coisas pra ela, em vez dela ficar feliz, ela fica triste, porque ela começa a murmurar. Então nós devemos tomar muito cuidado. E Paulo ensina, falou, olha, quando você vê uma pessoa alegre, se alegre com ela. Se ela recebeu uma bênção, que bênção maravilhosa, fique contente, fique alegre. Agora, se você vê a pessoa chorando e você não pode ajudar de nenhum jeito, chore com ela, abrace ela. O mundo está muito individualista, estamos vivendo o individualismo. Isso nós temos que quebrar. E como servos do Senhor, nós temos que agir de forma diferente, ter comunhão uns com os outros, não querendo disputar, né, uns com os outros. E vejamos agora o exemplo de Jesus, registrado em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 38, que nos diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. É o ensinamento de Paulo se cumprindo. Jesus estava naquele momento de angústia no Getsêmani, porque ele sabia a missão que ele tinha que cumprir e ele sabia o martírio que ele tinha que passar. Então ele chama os amigos mais íntimos dele, porque ele tinha 12 discípulos. Porém, íntimos, ele tinha apenas 3. Então, ele chamou os amigos mais íntimos dele, para que eles pudessem apenas estar junto com ele, chorar junto com ele, devido àquela situação que ele se encontrava. Então, sim, você não pode ajudar uma pessoa, se você não tem condição de ajudar essa pessoa, não critique também, não tome conclusões precipitadas. Ore por ela, ore a Deus, interceda pela vida dela, porque Deus entre com providência. É isso que o verdadeiro cristão tem que agir, é dessa forma. Mardoqueu estava nessa situação, amargurado, triste, diante de uma crise tão profunda, que iria abalar aí todas as estruturas do seu povo, do povo judeu. E qual a pessoa que veio à sua mente, ao seu coração? Esther. Eu vou falar com Esther. Esther sempre foi a minha companheira. Eu criei ela desde pequena, eu confio nela. Ela não vai me rejeitar, ela vai me ouvir. E foi o que aconteceu, né? Segundo assunto, um obstáculo real. Mardoqueu pede o impossível a Esther. Olha só, Esther capítulo 4, verso 11 diz: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabe que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Mardoqueu respondeu, né, a pergunta que ela fez através do seu serviçal. Ele respondeu e falou: olha, eu preciso que você fale com o rei. E ele estava com uma cópia do decreto em mãos e deu para o serviçal entregar para Esther poder ler aquele decreto. Então, quer dizer, ele queria que ela fosse falar com o rei, intercedendo em favor dele, dela e do povo. Então ela pega e responde: olha, fazem 30 dias que o rei não me chama. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não posso chegar diante do rei sem ser chamada, porque eu posso morrer. Salvo se ele, por misericórdia, estender o seu cetro. Aí então eu viverei. Ou seja, o que ela estava falando, respondendo a Mardoqueu, é que aquela situação era impossível. Não havia como ela ajudar. Era impossível. Porque ela sabia que muitos que tentaram chegar diante do rei sem ser chamado, morreram. Então ela, temendo pela sua vida, só que sem entender o grau da situação, né? Então ela responde para Mardoqueu: olha, é impossível o que você está me pedindo, né? Mas claro que se você analisar a situação, analisar a crise com os olhos físicos, com os olhos que nós chamamos os olhos humanos, não enxergamos nenhuma saída. Foi o que aconteceu. Esther, olhando de forma humanamente, ela falou: olha, é impossível o que você está me pedindo. Eu não consigo. Mas ela havia se esquecido que Deus está acima disso. Deus está acima de todas as crises. Mas ela vai cair em si diante da situação. Porque, a princípio, ela ainda não havia caído a ficha de quão grande era aquele plano maligno. Mas depois, quando ela compreender, aí então a conversa dela muda. E aí ela já propõe um plano, uma estratégia de guerra. Mas até então, ela estava olhando com os olhos naturais, os olhos humanos. E com os olhos humanos era impossível algo acontecer. Mas nós vemos aqui, haveria alguma coisa impossível para Deus? Gênesis capítulo 18, verso 14 diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá o filho. Nós vemos aqui que Sara era estéril diante da palavra do Senhor. Mas Deus havia prometido que daria um filho a ela. E aí ele manda o anjo para confirmar. Haveria alguma coisa difícil para Deus? Para Deus não existe algo impossível, algo difícil. E Sara, mesmo sendo estéril, teve um filho. Então, aquilo que estava acontecendo para Deus não era impossível. Não era impossível. Mas Esther, naquele momento, ela estava analisando a situação de forma humana, de forma natural,
sem perceber que Deus estava acima de todas as coisas. Olha só, o terceiro assunto diz autoritarismo e morte. O rei Assuero preferiu agir com imprudência, concordando com a ação diabólica de Amã. Então, segundo o comentarista da lição, né, o nosso comentarista, 8 anos após o evento de Esther, o rei foi assassinado. Então nós vemos aí a consequência. Houve um período que tramaram contra a sua vida e Mardoqueu salvou a vida dele. Mas este homem, se sentindo acima de tudo e de todos, porque os reis daquela época, eles se sentiam como deuses acima do povo, o rei Assuero agiu de forma imprudente. O resultado dele ter concordado com o plano infame de Amã é que depois, 8 anos depois, ele foi assassinado, e foi assassinado por um de seus serviçais ali que servia a ele. Então isso nos ensina o seguinte: se Deus nos abençoar, nos dando um cargo bom, nos dando riquezas, nos dando uma posição, seja no trabalho, seja na igreja, se Deus está nesse negócio, esse negócio é para um propósito maior. Então, meu irmão, nós precisamos entender isso. O rei Assuero achou que por ele ser o rei, nada poderia acontecer com ele. Ele estava acima de tudo e de todos. Mas aí o que aconteceu? Um serviçal, uma pessoa íntima dele, veio assassiná-lo. Quando você bater no peito e falar, não, porque essa igreja é minha, esse trabalho não tem quem faça, esta obra não tem quem faça, engano seu. Amanhã ou depois o Senhor tira você no mesmo instante. Pastores que têm a igreja para si, não para Deus, pastores que tratam a obra como sendo algo particular seu, coitados, estão com os dias contados, porque a obra é de Deus, o trabalho é de Deus, o povo é de Deus, não é do pastor. Então você que exerce um cargo de liderança, haja de forma prudente, de forma sábia, não se precipite, não deixe que a posição suba na sua cabeça. Se você tem muitas posses, seja uma pessoa humilde, porque se Deus está te permitindo ter muitas posses, é porque Ele tem um propósito através da sua vida para abençoar outras vidas. Porque o povo de Israel perdeu o sacerdócio, e o sacerdócio passou para a igreja de Cristo. Por quê? Porque eles começaram a se vangloriar. Eles achavam que a bênção era só para eles, e os povos em volta não tinham direito, transformando isso em uma raiz de orgulho. E aí Deus agiu punindo esse povo. E o rei Assuero então agiu da mesma forma, mas o que aconteceu? Acabou sendo morto, sendo assassinado. Olha só, a mansidão e a prudência nos livra de muitos infortúnios. Provérbios capítulo 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então quer dizer, tem maneiras de se agir. Se você agir de forma ignorante com as pessoas, agindo de forma autoritária, eu que mando, então você tem que fazer o que eu estou mandando. Então se você age desse jeito, fala, não, tem que ser do meu jeito, você é obrigado a fazer, principalmente na obra do Senhor, ninguém é obrigado a fazer nada. Tudo que nós fazemos dentro da igreja, nós fazemos por amor à obra do Senhor, por amor ao Senhor, mas ninguém está lá obrigado, ninguém está lá para servir de capacho de ninguém. Agora, aqueles que pensam agir desse jeito, né, ou que agem desse jeito, a sua queda será grande, porque olha, conforme Provérbios está nos ensinando, aquele que tem uma palavra dura, ele vai suscitar ira, ou seja, aonde vai a comunhão? Se você é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa que tem que ser tudo do seu jeito, e as pessoas são obrigadas, né, a estender tapete vermelho para você, se não falar de você no microfone da igreja, você se escandaliza, começa a postar nas redes sociais indiretas. Eita, Deus está falando aqui. Se você age desse jeito, se você pensa desse jeito, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Por quê? Porque as pessoas vão se irar com você e vão se afastar de você. Então tome cuidado. Mude as suas atitudes hoje. Comece a agir de forma correta. Se você agir desse jeito ignorante com a sua família, como que a sua esposa vai conseguir viver com você? Seus filhos? Como que o seu marido vai viver com você? Você é uma pessoa ignorante, uma mulher ignorante. Nós temos que agir com prudência, saber como falar. Tem a forma, as maneiras corretas de se falar. Olha só, quando somos atacados, Deus é a nossa defesa. Não precisamos lutar com as nossas armas. Deus, ele vai lutar por nós, ele vai agir. Ele vai advogar a nossa causa e vai julgar a nossa causa, porque ele também é juiz. Olha só, ele luta as nossas guerras. Êxodo capítulo 23, verso 22. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E olha só o Salmo, capítulo 5, verso 11, o que diz: porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então, meu irmão, se você está sofrendo perseguição, se você está sendo humilhado, se você está sendo jogado de escanteio aí pelos homens, saiba de uma coisa: se você confia em Deus, Deus está vendo tudo, e no momento certo, ele vai agir. Pode ser que naquele momento ele não venha fazer nada. Por quê? Porque ele está movimentando as coisas espirituais para que aconteça e você seja honrado. E aquela pessoa que te humilhou, aquela pessoa que te tratou mal, se ela não se consertar com o Senhor entrará com providência. Então descansa no Senhor, descansa. Você não precisa lutar, você não precisa, não. Deus só quer que você se mantenha na posição. E o resto, ele cuidará. Ele tomará partido, ele lutará as suas guerras. Entenda isso. Mardoqueu e Esther estavam diante de uma grande guerra.
guerra. Mas a partir do momento que eles tomaram uma atitude de se posicionar diante do Senhor, opa, Deus falou assim, não, agora é comigo. Agora a conversa vai mudar, porque agora é comigo. Até esse momento, vocês agiram e vocês confiam em mim, então agora é comigo. Então nós precisamos aprender isso, irmão. Precisamos aprender. Segundo ponto, Mardoqueu convence Esther. Primeiro assunto desse ponto, desconfiando na providência divina. Esther estava se sentindo confortável com a sua situação, estando no palácio, em meio a tantas riquezas, mas a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Então, até o presente momento, ninguém sabia quem era Esther, de qual povo ela era. Mas vamos analisar os pontos. Os camareiros e serviçais dela, as moças que ajudavam ela, eles sabiam de qual povo era ela. Então, quando chegasse a data do extermínio, que iria acontecer o extermínio, mesmo ela não falando nada, ela ficando em silêncio, você acha que essas pessoas tentando ganhar uma posição, uma vantagem ali dentro do palácio, ali com o rei e tudo mais, você acha que essas pessoas iam fazer o quê? Essas pessoas iam contar para o rei, iam contar para os soldados que Esther também era judia, que Esther também fazia parte do povo judeu. Então, ela estava em uma posição, mas mesmo nessa posição, ela não poderia se sentir confortável porque ela não tinha nenhuma certeza de que ela seria salva. Fato esse, antes, no início do livro de Esther, nós vemos que a rainha que antecedeu a Esther, a rainha Vasti, ela foi deposta simplesmente pelo fato dela ter agido conforme a lei dos medos e dos persas, em não se apresentar diante de estrangeiros. Mas porque o rei solicitou a sua presença e ela não foi, o rei simplesmente falou assim, então você, não, a partir de hoje, não é mais rainha. Nós vemos diante disso que Esther, mesmo sendo rainha, ela não tinha domínio sobre a sua vida ali dentro do palácio. Ela não tinha. Então, olha só o que diz aqui, Esther, capítulo 4, verso 13 e 14. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther, não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei. Olha só, ele está falando, você está achando que você está confortável aí e que nada vai te acontecer. Não pense você que isso vai ser verdade, porque não é verdade. Você não está segura. E é importante nós tomarmos isso como exemplo para as nossas vidas. Muitas vezes nós falamos, não, ninguém pode fazer o que eu faço. Só eu faço o que eu faço. Não, tolo. Tolos somos em pensar desta maneira. Tolo nós somos. Principalmente na obra de Deus. Deus tem muitas ferramentas, mas se você está em uma posição que Deus lhe concedeu, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Não é para você se vangloriar, mas é para você cumprir o propósito de Deus. Mas se você não quiser fazer, Deus levanta outro para fazer. Olha só, vamos lá. Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Está falando, você não vai ser diferente dos outros, ok? Mesmo você estando aí dentro do palácio, Esther, não pensa você que você viu o que aconteceu com a rainha antes de você. Então, aí o verso 14. Por quê? Se de todo te calares neste tempo, ou seja, ele está falando para Esther, se de todo você se calar, é um direito seu, eu estou expondo a situação, pedindo que você faça algo, porque está nas tuas mãos, você tem essa condição, você está de frente com o rei, você tem um acesso ao rei, coisa que eu não tenho, que o povo não tem, mas aí ele fala, mas socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, porque Mardoqueu confiava no Senhor, então ele falou, olha, a sua parte você tem que fazer, porque você faz parte desse povo, então você tem que fazer a sua parte. Se você faz parte desse povo, se você cumpre as leis desse povo, se você adora o Deus desse povo, você tem que fazer a sua parte. Agora, se você não quiser fazer, tudo bem, é um direito seu, mas o socorro virá. O socorro virá de outro lugar, mas virá, porque eu confio. Mas aí ele pega e fala assim, olha, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo o legado da família de Esther desaparecerá, será arriscado da terra. E aí então ele pega e fala, olha, e quem sabe se para tal tempo, como este, chegaste a este reino. Ou seja, diante de tudo o que aconteceu, o povo ter sido levado cativo para a Babilônia. E aí os pais de Esther terem decidido viver as suas vidas na Babilônia. E aí então, Babilônia se transforma na capital persa. Os pais de Esther morrem e ela ainda continua na Babilônia, agora a capital persa. E o seu primo cria ela com todo o amor, com toda a dedicação. Então, quer dizer, nós vemos que isso não é apenas algo que acontece diariamente, não. Mardoqueu está falando para ela, olha, tudo o que aconteceu conosco tem um propósito. Tudo o que aconteceu com você, até o ponto em que você chegou, a posição que você chegou, tem um propósito. Então Mardoqueu estava trazendo essa realidade para a rainha Esther. Falou, olha, lembre-se de tudo o que aconteceu. Lembre-se de onde você veio e aonde você chegou. Você acha que tudo isso daí aconteceu pelo acaso, por uma sorte?
Não, eu não acredito em sorte, eu não acredito no acaso. Eu acredito nos propósitos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós aprendemos? Se Deus te abençoou, tem te colocado em uma posição, te dado condições, né, para você executar algo para o Senhor, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Tudo que você está passando, pode ser coisas boas ou coisas ruins, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida. E no momento certo Ele vai agir, mas a sua parte Ele requer de você. Olha só, quando confiamos em nós, em nossa posição ou em nossa riqueza, e até mesmo em pessoas, né? Deixamos de acreditar e confiar em Deus. Esther estava agindo desse jeito. No verso 14, nós vemos que Mardoqueu dá um choque de realidade em Esther, para que ela pudesse cair em si e falar, não, realmente, a minha vida é um propósito. Eu cheguei até aqui porque Deus tem um propósito através da minha vida. Se Deus colocou você para liderar uma igreja, liderar um grupo, se Deus colocou você para ser um cooperador, um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, um missionário, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Mesmo que você passe por lutas e dificuldades, Deus tem um propósito. Porque em todas as lutas e dificuldades, Deus provê o escape, Deus provê a bênção, Deus provê a vitória na sua vida. Oh, aleluia! Olha só o que diz Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo, que confia nas suas riquezas, que confia no seu status, que confia na sua experiência apenas, e faz da carne o seu braço, ou seja, da sua astúcia, da sua própria força, e aparta o seu coração do Senhor. É inevitável. Quando nós buscamos os nossos meios pelas nossas próprias forças, automaticamente estamos dizendo para Deus, Senhor, eu não preciso de ti, eu não necessito de ti. Quando você decide agir por conta própria, com as suas próprias forças, com o seu próprio braço, automaticamente você está dizendo para Deus, Senhor, eu não preciso de ti, eu consigo me virar, eu consigo fazer. E não é assim, irmãos. Quem somos nós? Quem somos nós? Todos nós somos dependentes do Senhor. Mateus, capítulo 19, verso 24, nos diz, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, ou seja, aquele que confia em si mesmo, que confia nas suas riquezas, dificilmente ele vai acreditar em Deus, confiar em Deus e entrar no reino dos céus. Precisamos ter isso em mente. Segundo assunto, primeiro Deus, depois o homem. Em todas as decisões, primeiro devemos buscar ao Senhor. E agora nós vamos ver então que após o que Mardoqueu falou para Esther, no verso 14 do capítulo 4, nós vemos agora no verso 16 que Esther, após ela ter esse choque de realidade, então ela começa a agir diferente. Olha só, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Quem estava dizendo isso? Esther estava dizendo isso para Mardoqueu. Ela caiu em si, ela entendeu que ela tinha um propósito nas mãos do Senhor. Ela era o propósito para a vitória do povo. Então ela entendeu essa realidade após Mardoqueu ter falado, olha, não é assim as coisas. Você tem que entender que existe um Deus do céu poderoso, mas você precisa fazer a sua parte porque Deus permitiu. Você está onde você está por uma provisão divina, propósito de Deus. Você tem um propósito de Deus, você precisa cumprir o propósito de Deus. E aí então no verso 16 ela fala, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. E ainda que não é segundo a lei, esse perecendo pereço. Ou seja, ela falou assim, não, Deus tem um propósito na minha vida. E se Deus tem um propósito na minha vida, eu vou me arriscar. Se tiver que perecer, eu pereço. Mas eu vou fazer a minha parte. E aí então o que ela faz? Ela não usa armas físicas, ela não usa artimanhas, ela não usa estratégias humanas, não. Ela vai usar estratégias espirituais. E é o quê? O caminho da oração e do jejum. Nós precisamos entender isso. Você quer ter vitória na sua vida, diante desse problema, diante desse desejo, desse objetivo que você tem, você quer alcançar os seus objetivos, você quer ter vitória, você quer ser próspero, você quer galgar uma posição, almejar, você tem que entrar pelo caminho do jejum e da oração. Não existe outra arma. André, mas tem um jeitinho brasileiro. Não existe jeitinho brasileiro, meu irmão. Ou você que é crente, ou você entra pelo caminho do jejum e da oração, caso contrário, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai continuar caminhando em volta de si mesmo. Agora, se você quer vitória, entra pelo caminho da oração de jejum. O que Esther entendeu? Ela falou assim, não, essa guerra não é guerra física, é guerra espiritual. Esther, ela entendeu isso daí. Quando ela tomou aquele choque de realidade, ela entendeu, falou, não, essa guerra é espiritual. E eu estou nessa posição por provisão divina. Então, a guerra, ela é espiritual. E se é espiritual, nós temos que guerrear com armas espirituais, não armas físicas. Então, o que ela faz? Ela conclama um jejum. Olha, chama todo mundo que estiver em Suzã, todo mundo que estiver na capital, que é do
povo, eles vão ter que jejuar 3 dias de jejum e oração, de dia e de noite. E aí depois desses 3 dias, eu irei falar com o rei. E se tiver que perecer, eu vou perecer. Mas ela, sabendo que era uma guerra espiritual, ela traz o entendimento para Mardoqueu. Fala, olha, nós vamos vencer porque agora eu entendo que eu preciso confiar em Deus. O Deus que eu sirvo desde criança. Aleluia, como é maravilhoso isso, né, irmão? Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Como a gente consegue extrair tantos ensinamentos da palavra de Deus. Olha só, o secularismo e o materialismo é a triste característica dos nossos dias. Exatamente. Ou seja, em vez de nós andarmos pelo caminho da oração e do jejum, não, nós vamos atrás do quê? De soluções fáceis, soluções que estão diante de nós. Não andamos mais por fé, queremos andar por vista. Olha só, Mateus capítulo 6, verso 33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Enquanto você estiver lutando com as suas próprias forças, você vai se frustrar. Vai ser uma derrota atrás da outra. Mas quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, foi o que Esther fez. Não vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Vamos mostrar para o Senhor, através do jejum e da oração, que nós confiamos nele, que estamos entregando nas mãos dele essa guerra espiritual. Olha só, a autoconfiança e a soberba humana são de origem maligna. Não é do homem, não é origem espiritual, não é origem boa, é origem maligna. Tiago capítulo 4, verso 14 a 16 revela isso. Olha só. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, nós não sabemos. Se não for Deus ter misericórdia, nem acordar a gente acorda. É tudo pela misericórdia, pela graça e soberania de Deus. Por quê? Que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Aí ele diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, some, desaparece. Em um lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, essa deve ser a nossa atitude. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Esther estava agindo dessa forma. Se for da vontade do Senhor que eu pereça, que eu venha a perecer. Mas nós vamos lutar e o Senhor não nos deixará vencidos, não nos permitirá ser derrotados. Olha só, e o verso 16 de Tiago capítulo 4 diz, mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. Quando nós nos vangloriamos, achamos que nós somos o tal, que a gente faz, que a gente acontece, isso e aquilo. Quando nós falamos, não, porque eu tenho riquezas, nada pode me acontecer. Irmãos, quantos milionários perderam a sua vida porque ficaram enfermos, mesmo gastando tudo que tinham, não conseguiram a cura. Então, ninguém está livre. Todos nós somos dependentes do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Terceiro assunto. Confiar em Deus não é tentá-lo. Confiar em Deus não é tentá-lo. Olha só, mesmo confiando em Deus, isso não nos dá o direito de desafiar a soberania divina ou impor algo ao Senhor. De jeito nenhum. Esther, ela não agiu dessa forma. Olha só, no verso 16, a parte final do verso 16 diz, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecendo, pereço. Ou seja, o que ela poderia fazer? Não, nós vamos jejuar e orar 3 dias direto, e aí vamos esperar agora o dia do extermínio. E aí a gente vai ver se Deus vai fazer alguma coisa ou não. Você acha que isso está certo? Não, Deus não quer isso de nós. Deus quer que a gente busque Ele, que a gente confie nele, que a gente ore, ande pelo caminho da oração e do jejum, mas que a gente tome atitude também. A gente precisa se posicionar. Ah não, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Ah, eu vou orar, Deus sabe o que faz. E tem outros que vão além, né? Vai orar ao Senhor, fala, eu determino, Deus, eu determino que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. O ímpio não pode sobrepor a nós. Mas e se o ímpio está sendo usado por Deus para te castigar? Porque você está agindo errado, você está pecando, e Deus está usando o ímpio para você voltar para os caminhos do Senhor. E aí, como é que fica? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nas orações que nós fazemos, já vi muitos pregadores falando, Deus tem que fazer, Deus tem que agir, Deus, né, orações, grandes orações, falando, não, se Deus não fizer, e que isso, e que... Irmão, se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E nós somos nada. Nós somos nada diante do Senhor. Como nós lemos aqui em Tiago capítulo 4, nós somos como uma flor que nasce e depois some. Nós somos como um vapor que vem e desaparece. Quem somos nós para impor algo a Deus? Não. Se for da vontade de Deus, mas nós devemos nos posicionar. A palavra de Deus nos ensina que devemos nos posicionar, orarmos ao Senhor, confiarmos ao Senhor e nos posicionar, porque aquilo que estiver no nosso alcance de fazer, de agir, Deus não vai fazer por nós. Você quer estar num cargo alto na sua empresa, podendo ganhar aí um melhor salário ou ter o seu próprio negócio? Deus vai te abençoar. Se você não levantar de manhã, arregaçar as mangas e sair para a luta, Deus não vai fazer a sua parte, meu irmão. Deus não vai fazer a sua parte. Exemplo disso é o povo de Israel quando estava no deserto, pedindo carne, falando que lá no Egito era melhor.
Porque eles sentavam e comiam as panelas cheias de carne e era mentira, eles eram escravos, era tudo mentira, era murmuração em cima de murmuração. E mesmo Deus fazendo cair o maná do céu, que eles não precisavam colher, eles não precisavam plantar, eles não precisavam regar, não precisavam fazer nada. Eles murmuravam, porque Deus falava para eles, olha, peguem somente o que vocês precisam comer hoje, porque amanhã eu vou prover mais. O que eles queriam fazer? Eles queriam guardar para outro dia. Para quê? Mas qual que era a intenção deles? Eles queriam guardar para que aquilo se transformasse em moeda de troca, para que eles pudessem fazer comércio. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos dependentes dele. Se ele proveu hoje, ele vai prover amanhã, vai prover depois da manhã. Nós temos que confiar, mas o que estiver no nosso alcance, o que for da nossa parte fazer, nós precisamos fazer. Aleluia. Deus está falando com você através desta aula. Receba esta palavra em nome de Jesus. Olha só, vejamos Mateus capítulo 4, versos 5 a 7, que diz: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E aí Jesus, o que ele responde para o diabo? Olha só, disse-lhe Jesus, também está escrito, Satanás, filho do cão, mentiroso, pai da mentira. Olha o que está escrito na palavra que você conhece, seu mentiroso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmão, se você está fazendo oração, achando que Deus é seu empregado, e Deus tem que te abençoar, senão você não vai mais na igreja, senão você não vai fazer isso, fazer aquilo, coitadinho de você, você é um miserável, como esse daqui, um miserável querendo tentar o Filho de Deus. E aí o Filho do Senhor, Jesus, diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O que Esther e Mardoqueu tinham que fazer, eles arregaçaram a manga e foram fazer, foram jejuar, foram orar, foram buscar o Senhor. E Esther falou assim, não, eu vou, se for para morrer, morrerei, mas eu confio em Deus. Deus não permitirá. Agora, se Deus permitir, ele continua sendo Deus. Aleluia, o Senhor está no controle da minha e da sua vida, querendo você ou não. Amém? Terceiro ponto da nossa lição, da lição que estamos estudando esta semana, a lição de número 10 do livro de Esther. Estamos caminhando aí para as lições finais desse trimestre. Se você ainda não adquiriu a revista do próximo trimestre, verifique lá com o secretário da escola dominical da sua escola, com o seu pastor, e procure adquirir o quanto antes para quando a gente iniciar o próximo trimestre você já está então com a sua revista. Também, se você tiver condições de adquirir o livro de apoio, será de grande importância, porque ele traz mais conteúdos ainda para você poder aí estudar, para você que ministra a aula, poder ministrar uma aula com mais excelência. E também inscreva-se em nosso canal, porque toda semana nós estamos postando esta aula, uma aula preparatória. Ela não substitui a aula presencial no domingo, ok? Mas é uma aula preparatória, trazendo aí um comentário diferente para você ter mais subsídio, para você ministrar a sua aula com excelência, para você participar da aula entendendo de todo o assunto. Então isso é muito importante. Então eu te peço, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, para quando lançarmos um novo vídeo a respeito da aula, você receber a notificação no seu celular aí, para você poder acompanhar as lições e aprender cada vez mais da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável de informação. É uma fonte inesgotável de informação. Mas vamos lá. Ponto 3. O plano, Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Olha só o plano que esta mulher traçou. Nós vamos entender isso daí. Esta mulher é extraordinária. É uma mulher extraordinária realmente. Olha só, primeiro assunto. Prudência, preparação e ação. Isso deve ser a forma como todo crente tem que agir. Tem que agir com prudência, tem que se preparar e tem que agir. Não adianta você ser prudente, mas você não se preparar. E não adianta você se preparar e não agir. Então fica a dica aí. Olha só, a precaução não é falta de fé. Você se preparar, se precaver, é a mesma coisa. Você vai realizar uma viagem. Você tem que se preparar. Você tem que procurar saber para onde você vai, qual é o melhor caminho, preparar aí o combustível, a passagem, né? Fazer toda uma preparação. Não é simplesmente, Senhor, me ajuda e agora eu estou indo. Não é dessa forma. A precaução é o quê? É você ser realista diante das situações. E aí, então, diante disso, você se preparar e agir. Olha só, como devemos ser precavidos em tomar atitudes importantes, impactando o nosso futuro. Como que devemos agir? Como que nós devemos nos precaver diante de decisões importantes que vão impactar o nosso futuro? É o que aconteceu com Esther. Esther estava diante de uma situação que iria mudar todo o seu futuro, o futuro do seu povo. Então ela tinha que pensar, ela não poderia agir de qualquer maneira, ela não poderia chegar diante do rei de qualquer maneira, ela tinha que ter uma estratégia, o que ela deveria fazer, dependendo da reação do rei, ela tinha que já antecipar tudo isso. André, mas ela não confiava em Deus? Sim, plenamente. Nós vimos que ela confiava tanto que ela entrou pelo caminho da oração e do jejum. Porque ela sabia que era uma batalha espiritual. Mas mesmo assim, ela tinha que fazer a parte dela. E qual que era a parte dela? Se preparar, saber o que fazer, como ela deveria agir. Qual deveria ser a estratégia? Ela deveria chegar diretamente ao rei e falar para o rei que aquela pessoa que estava sentada do lado dele, no trono, que era Amã, a pessoa de mais confiança dele, que havia proposto algo extraordinário, um plano maravilhoso para ele, que era o extermínio do povo judeu
e a coleta dos seus bens, fazendo com que o tesouro do rei crescesse ainda mais por conta disso. Você acha que ela ia conseguir alguma coisa se ela chegasse diante do rei e falasse assim: ó rei, Amã está querendo matar o meu povo? Na mesma hora o rei mandaria matar ela. Então ela não poderia chegar dessa forma. Por isso que a preparação, a prudência, você agir certo, falar certo, na hora certa, é importante em qualquer ambiente que você estiver. Em qualquer ambiente, em qualquer situação. Você não pode agir imprudentemente. Você precisa ter uma estratégia, se preparar e principalmente confiar em Deus. Provérbios capítulo 19, verso 2 nos diz: assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. O que Provérbios está nos ensinando? Que a alma sem conhecimento, ela peca. Da mesma forma, aquele que se apressa com seus pés também erra, é um tolo. Então nós precisamos aprender esta lição. Aprender com Esther. Esther, o que ela fez? Primeira coisa, entrou pelo caminho do jejum e da oração. E aí ela proclamou 3 dias de jejum e oração, para que ela pudesse, nesses 3 dias, criar uma estratégia que lhe permitisse chegar diante do rei. E dependendo do que o rei falasse, ela então teria a resposta na ponta da língua para falar com o rei, para que nada de errado acontecesse, principalmente a sua própria vida. Então ela passou esses 3 dias de jejum e oração também traçando uma estratégia, confiando naquilo que Deus iria fazer através da vida dela. É assim que nós devemos agir. Nós devemos agir dessa forma. Não devemos entrar em desespero, né? Como fez Mardoqueu. Quase perdeu a sua vida entrando em desespero. Aí Esther então pega e fala: não, Mardoqueu, não é assim. Não é se vestindo de saco, de cinzas, que nós vamos vencer essa guerra. Não é dessa forma. Essa guerra é espiritual. Nós devemos entrar pelo caminho da oração e do jejum. Aí então Mardoqueu entendeu o recado. Ele estava incentivando todo o povo a se vestir de saco e de cinzas, e clamar e murmurar e se amargurar pela cidade. Aí o que iria acontecer? Olha só o que Deus está nos revelando. Se Mardoqueu incitasse todo o povo que estava ali na capital de Suzã a se vestirem de pano de saco, de cinzas, cobertos de cinza, e começasse a andar pelas ruas clamando e se lamentando, o que o rei iria fazer? O rei ia adiantar o decreto para matar esse povo. Falar: não, realmente esse povo tem que morrer mesmo. Olha só a situação. Mardoqueu não viu esse cenário. Esther viu. Então o que Esther fez? Ela mandou o recado para Mardoqueu e falou assim: olha, volte para casa, avise todo mundo e vamos entrar em jejum e oração. E aí depois desses 3 dias de jejum e oração, eu vou falar com o rei. E aí nesses 3 dias o que ela fez? Ela procurou agir de forma certa, se posicionando, se preparando. Eu vejo nessa preparação, nesses 3 dias, que ela cuidou de todos os detalhes. Não simplesmente ela orou e jejuou. Não. Ela deve ter se preparado da seguinte forma: qual é o penteado que o meu rei gosta que eu use? Qual o penteado? Quais são as joias que o meu rei vê e ele gosta de me ver com aquelas joias? Quais as roupas que o meu rei gosta de ver de me ver quando estou vestida? Como deve ser a expressão do meu... Ela pensou em todos esses detalhes. A rainha Esther, ela não simplesmente orou e jejuou, mas ela pensou em todos esses detalhes, em como ela iria chegar diante do rei, para que o rei pudesse avistar ela, de que maneira ela estaria andando. Ela pensou em todos esses detalhes. Percebe-se que para você vencer uma guerra, para você vencer uma crise, você tem que pensar em todos os detalhes. Se você está na frente de um grupo na igreja, se você é o pastor da igreja, o líder dos jovens, e você deseja fazer algo, fazer uma obra, você tem que pensar em tudo. Você tem que confiar em Deus. Primeiramente, ter fé, entrar pelo caminho da oração do jejum, mas você precisa pensar em todas as coisas, em todas as coisas. Por quê? Porque o inimigo é sujo. O inimigo, ele não brinca. A gente que deixa as coisas rolarem de qualquer jeito, mas o inimigo não. O inimigo não brinca, ele pensa em todos os detalhes. Por que nós caímos muitas vezes no engodo de Satanás? Porque ele pensa nos detalhes e a gente não. É por isso. Então Esther, como que ela fez? Ela pensou em todos os detalhes. Não, se eu vestir essa roupa, se eu usar esse penteado, se eu usar essas joias, se eu andar desta maneira, o meu rei, ele vai me avistar e ele não vai querer me matar. Ela pensou em tudo. Dependendo da pergunta dele, vai ser a minha resposta. E aí o que ela fez? Ela não poderia simplesmente chegar diante do rei e já revelar o seu plano de cara. Não, ela tinha que agir de uma forma que o rei começasse a pensar no que ela queria. Então, ela, com o anúncio do banquete, nós vamos ler aqui, com o anúncio do banquete, ela fez com que o rei criasse uma expectativa. Olha só como que Esther pensou em todos os detalhes. Quando o rei falou com ela, ela não disse de cara qual era o seu plano, qual era a sua petição. Primeiro, ela criou todo um cenário, para depois então ela revelar. Por quê? Primeiro ela criou uma expectativa no rei e também em Amã, porque ela também convidou Amã. Então nós entendemos que o banquete era um banquete reservado. O banquete que ela propôs ao rei era algo reservado, algo particular somente para os dois, deixando eles vulneráveis e também com expectativas. Olha como que esta mulher era uma mulher extremamente sábia, sendo usada por Deus para conseguir a vitória diante desse plano maligno. Olha só, vamos lá. Vamos ver aqui 2 exemplos de
uma mulher sábia. O primeiro exemplo é da nossa protagonista, a Esther. Então, olha, Esther capítulo 5, verso 1 diz: sucedeu, pois, que ao terceiro dia, olha só, Esther se vestiu de suas vestes reais. Então, só isso daqui a gente já compreende que ela pensou nos mínimos detalhes, e se pôs no pátio interior da casa do rei. Então ela se posicionou no pátio interior. Ela se posicionou de forma estratégica. E o rei estava assentado sobre o seu trono, na casa real, defronte da porta do aposento. Então, da onde ele estava, ele conseguiria ver de longe Esther. Olha como que ela foi sábia. Ela apenas se mostrou a ele de longe, não de perto. Porque se ela fosse já perto do rei, de frente do rei, poderia acontecer algo de ruim. Ele avistando ela de longe, ele não iria agir de imediato. Se ela fosse diretamente, entrasse aonde o rei estava, primeiramente, os soldados do rei que ficam ali guardando o rei de forma mais próxima, já iriam impedir ela de chegar perto dele. E já poderiam até matá-la. Então o que ela fez? Ela se posicionou de longe. Por quê? Ele iria olhar de longe, avistando ela, e iria vislumbrar a beleza dela. Estando de perto, não. Muitas coisas poderiam acontecer, mas de longe não. De longe ele iria apenas admirá-la. Se acontecesse algo de ruim, ela teria como escapar. De perto não. Mas de longe, o que ele fez? Ele admirou ela e estendeu o cetro para ela. Olha só, continuando aqui, ó. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Então dali, ele olhou de longe ela, pois ela estava lá no pátio interior, e aí ele começou a vislumbrar a beleza dela. E aí, como lá naquele local não tinha guardas, ela não teve nenhum problema. E aí então o rei, olhando para a beleza dela, a mesma beleza em que ele viu quando ela foi escolhida, e no mesmo instante, olha só, né, conjecturando, às vezes ela pode ter usado as mesmas vestes com que ela usou lá no início, conquistando o coração dele, né? Ela pode ter usado as mesmas roupas. Não, eu vou usar a mesma roupa, que foi aquela que ele se impressionou e já me coroou. Então, irmãos, ela pensou em todos os detalhes. Ela foi uma estrategista de primeira. Outra mulher que agiu também da mesma forma é Abigail. Nós vemos aqui um relato em 1 Samuel, capítulo 25, verso 18 a 24. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos e disse aos seus moços: ide adiante de mim e eis que vos seguirei de perto. O que porém não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte e eis que Davi e os seus homens lhe viam. Olha só, eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro e ela encontrou-se com ele. Olha a estratégia dela também. Ela veio vindo de longe para que Davi olhasse para ela e não tomasse uma atitude de imediato. Se ela aparecesse de repente, com certeza ele mataria ela. Mas não, ela veio de longe, escolheu os lugares em que ele pudesse avistar ela de longe. Ela não apareceu às escondidas para que Davi pudesse ver ela de longe. Olha só, aí no verso 21 diz: e disse Davi: na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem. E ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus os inimigos de Davi, e a outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Olha a estratégia de Abigail. Depois você lê com mais calma essa história, mas o marido dessa mulher, de Abigail, né, Nabal, ele tratou muito mal a Davi. E aí Davi falou: não, eu vou exterminar esse homem, tudo que ele tem, porque eu ajudei, eu protegi as coisas dele e ele me trata dessa forma. Mas aí a mulher dele, Abigail, a mulher de Nabal, Abigail, ela falou: não pode ser assim, porque ela sabia a maneira que o seu marido agia. Aí ela tentou contornar a situação. O verso 24 nos diz: e lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. O que ela diz? Seja a transgressão do meu marido a minha transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Olha como ela colocou as palavras para poder falar com Davi. Davi estava decidido a matar, exterminar. Ele não ia deixar nada, ele ia matar tudo por causa da atitude de Nabal. Mas a mulher dele, Abigail, então, o que ela fez? Ela pegou e falou: não pode, eu vou mudar essa situação. E aí ela faz toda, né? Cria toda uma estratégia, toda uma situação para chegar diante de Davi e aí então contornar aquela que poderia ser uma grande calamidade. E aí depois, mais à frente, nós vemos que após a morte de Nabal, Abigail se torna então mulher de Davi. Olha só que bênção que essa mulher recebeu, né? Segundo assunto, estendendo o cetro. Nós compreendemos qual foi a estratégia que Esther usou para chegar diante do rei.
Nós aprendemos tudo isso daí, todos os detalhes. E agora chegou o momento em que o rei ou ele estendia o cetro ou não. Se ele não estendesse, Esther poderia ser morta. Olha só, diante das impossibilidades, Deus pode mudar tudo. Foi o que aconteceu. Diante da impossibilidade, tendo o fato de que fazia mais de 30 dias que Esther não era chamada na presença do rei e que ela poderia ser morta se ela fosse sem avisar, sem ser chamada. Mas Deus, ele age no impossível. Deus está no controle de tudo. Olha só, mas não podemos pular as etapas que cabem a nós. Então, o que estiver ao nosso alcance, diante da nossa responsabilidade, nós temos que fazer. Deus não vai fazer por nós. Esther capítulo 5, verso 2 e 3 diz: e sucedeu o quê? Vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Olha só, ele poderia ter falado de outra forma, mas ele já estava extasiado por ver a sua amada, por ver a sua rainha. Então, o que ele faz? O que é que tens, rainha Esther? Então ele fala: olha, você é a minha rainha. O que você deseja? O que você pede? O que você tem para que eu possa satisfazer a sua vontade? Aí ele fala: ou qual é a tua petição, né? O que ele quis dizer? Me pede o que você quiser, que eu te farei, eu te darei. Pode falar, você é minha rainha. Você tem todo o direito de estar aqui na minha presença. Porque o rei Assuero falou: minha rainha, o que você quer? O que você deseja? Qual a sua petição? Aí então ele finaliza com a frase: até metade do reino se te dará. Ou seja, olha só, nós vemos o impossível acontecendo. Ela poderia pedir o que ela quisesse, porém o rei estava também testando ela. Então, se ela contasse o seu plano já de primeira, isso poderia soar errado e algo muito perigoso poderia acontecer. Então, ela também foi sábia nas suas palavras. Mesmo ele falando: pede o que você quiser, eu vou te fazer. Qual a sua petição? Você é a minha rainha, você tem todo o direito de estar aqui. Mas Esther falou: opa, milagre demais, o santo desconfia. Ela já estava preparada. Ela não estava despreparada de jeito nenhum. Olha só, Hebreus capítulo 11, verso 6, o que nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Como que Deus vai agir na sua vida se você não acredita nele? Como que Deus vai operar um milagre na sua vida? Vai operar a cura que você deseja? Se você não acredita. Esther, ela acreditou, falou: não, Deus vai agir, Deus vai fazer. Eu vou me colocar na frente do rei e ele vai me chamar. E foi o que aconteceu em nome de Jesus Cristo. A carta aqui aos Hebreus, ela nos traz esse ensinamento, que é impossível nós agradarmos ao Senhor se não tivermos fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Se você não acredita que Deus existe, como você pode ter fé? E como ele vai agir? Você não acredita nele. E que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se nós acreditamos em Deus, nós confiamos em Deus, nós temos fé no Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro assunto: em sintonia com Deus. Nós vemos claramente que Esther estava em sintonia com Deus. Sabe quando nós chegamos na igreja para cultuar e chega o momento da palavra e a gente ouve aquela mensagem e você fala: não, este homem de Deus, este homem estava em sintonia com Deus, porque toda a palavra que saiu da boca deste homem foi a pura verdade, a pura vontade de Deus. Foi Deus falando conosco. Isso é sintonia. Esther estava em sintonia com Deus. Por isso Deus foi a instruindo em tudo o que ela deveria fazer, em tudo o que ela deveria falar. Olha só, precisamos saber o momento certo de agir e de falar. Esther soube aproveitar o momento estando na presença do rei. Ah, meu irmão, você tem um grande privilégio de estar na presença do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Aproveite este momento, esta oportunidade. Aleluia. Não jogue palavras ao vento, não fale coisas que vão entristecer ao Senhor, mas aproveite esse momento para engrandecer, exaltar, glorificar, louvar, adorar o nome do Senhor. Não vá para a sua igreja cultuar a Deus de qualquer forma, mas aproveite aquele momento. Uma das coisas que você precisa colocar no seu coração é que o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás. Então você precisa aproveitar o tempo que você estiver na presença de Deus. Deixe as coisas de lado, os problemas, as dificuldades, a conversinha, as notificações do WhatsApp, das suas redes sociais. Desliga o celular. Quando você estiver adorando, aproveite este momento da adoração e adore, porque esse momento é precioso. Ele não volta mais. Os momentos que você passa em comunhão com a sua família, com os seus irmãos da igreja, com os seus parentes, são momentos que não voltam mais e você não pode perder. Esther, ela aproveitou o momento que ela esteve na presença do rei. Olha só, Esther capítulo 5, versos 7 e 8. Então respondeu Esther e disse: olha,
a sabedoria dessa mulher. Minha petição e requerimento é. Então ela está pedindo e requerendo do rei. Não foi isso que ele falou para ela? Pode pedir o que você quiser. Então ela falou, minha petição e requerimento é. Verso 8. Se achei graça aos seus olhos, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que ele hei de preparar. Olha a estratégia dessa mulher. E amanhã farei conforme o mandado do rei. Então, ela fez o quê? A petição dela era um banquete. O rei ficou assim, mas por que um banquete? Qual o motivo desse banquete? E ela falou, eu mesmo vou preparar esse banquete. Ou seja, ela mesma iria coordenar todo aquele banquete. Ela despertou uma curiosidade tão grande no rei e também em Amã. Amã se sentiu, então, a pessoa mais privilegiada da terra. Essa mulher é tremenda, irmãos. Tremenda. E aí, o verso 8 diz, no finalzinho, né? E amanhã farei conforme o mandado do rei. Então, ela criou uma expectativa no coração do rei de Amã. E isso deixou aqueles dois homens vulneráveis. Vulneráveis. Olha o trabalhar de Deus através da vida de Esther. Estando em sintonia com Deus. Estando na posição do Senhor. Se você for pregar a palavra de Deus, entre pelo caminho da oração, do jejum, do estudo da palavra, para quando você for ministrar a palavra do Senhor, você esteja em sintonia com Deus. Você seja um instrumento, uma ferramenta eficaz nas mãos do Senhor. Esther se tornou uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor para pronunciar as palavras corretas. Olha só, Provérbios capítulo 18, verso 13 nos diz, o que responde antes de ouvir, comete estutícia, que é para vergonha sua. Então, aqui em Provérbios nós vemos que aquele que responde antes do outro terminar de falar é um tolo, porque você vai irritar a outra pessoa. Então, o que Provérbios nos ensina? Pense para falar. Foi o que Esther fez. Ela esperou o rei falar e aí então, após o rei ter falado, então ela faz a sua petição de forma sábia, branda, com toda a delicadeza, para que criasse no coração do rei uma expectativa. É o que diz Provérbios. Se você responder antes de ouvir, você comete tolice. Você é um tolo. E isso causará vergonha para você. Então, haja de maneira correta, procurando falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Muitas pessoas querem falar aquilo que Deus não está lhe permitindo falar. E muitas pessoas que querem profetizar aquilo que Deus não revelou. Para poder ganhar fama, para poder ganhar seguidores. Ah, meu irmão, você é um tolo, segundo a palavra de Deus. Você é um tolo. Mas haja de forma correta, fala aquilo que Deus está mandando, não aquilo que o seu coração está mandando, porque o coração do homem é enganoso. Aleluia, glórias a Deus. Fique com esta palavra. Conclusão da lição. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele toda a glória e todo louvor. Eu quero pedir para você que reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto primeiro, o perigoso plano e o temor de Esther. O segundo ponto, Mardoqueu convence Esther. E o terceiro ponto, o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Reveja também o nosso mapa mental. Leia, faça a leitura de todo o capítulo 4, capítulo 5, analisando cada versículo, o significado das palavras, para que você possa, então, compreender todo o assunto, e esperamos que você tenha aproveitado esta aula, que ela possa servir de subsídio para que você ministre uma aula com excelência e para que você tenha também uma edificação espiritual quando você participar da aula da Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, quero reforçar, esta aula que nós postamos toda semana, ela não substitui a aula presencial. Então, ore a Deus, faça um jejum, ore ao Senhor, consagre ao Senhor e estude e aprenda da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria e conhecimento a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Mais uma vez, eu te peço, inscreva-se em nosso canal e até a próxima lição. Que Deus te abençoe.